Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, eu te convido, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar um grande exército de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é vida e morte. E o verso para memorizar está em Filipenses, capítulo 1, verso 21, que diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja só, o apóstolo Paulo tinha muita propriedade no que ele estava falando, porque o mesmo havia abdicado de toda a sua vida promissora como fariseu para seguir e servir a Jesus Cristo. E é claro, para Paulo, viver era ter uma vida dedicada a Cristo e morrer para ele era ter a garantia da salvação, da ressurreição, na volta de Cristo Jesus. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida. Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para ser eternos. A verdade é que o pecado entrou no mundo e trouxe consigo essa consequência terrível, que é a morte, resultado do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna, a garantia da vida eterna. Em outras palavras, vale a pena viver a vida para Cristo. Alguns dizem assim, olha, a vida é curta, aproveite ela, curta ela, prove de todos os prazeres, afinal de contas, no final dela nós teremos que morrer. Mas, queridos, todos nós precisaremos prestar contas diante de Deus, de todos os nossos atos. E Paulo, ele tinha segurança em dizer assim, olha, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Afinal de contas, eu tenho dedicado tudo que tenho e tenho dedicado tudo que sou à obra de Deus. Olha os bichinhos aqui, ó. Você entende? Então veja, o apóstolo Paulo é alguém que tinha propriedade ao falar. Paulo também, diante de todos os desafios que enfrentou ao longo da vida, Paulo foi preso, Paulo foi acorrentado, Paulo sofreu naufrágios, Paulo de fato passou por situações difíceis ao longo da sua vida e do seu ministério. Todavia, em tudo ele engrandeceu a Cristo. Através da vida dele, Cristo foi honrado, Cristo foi glorificado. Pergunto eu a você, diante dos grandes desafios da sua vida, você tem glorificado ao Senhor? Você tem honrado ao Senhor? Você tem testemunhado diante das maiores adversidades sobre o amor de Deus e tem de fato glorificado a Ele? Pois é, o apóstolo Paulo em tudo glorificava a Deus, em tudo honrava a Deus. E aqui nós tiramos uma grande lição. Se o apóstolo Paulo, que foi um grande cuidador de igrejas, passou por dificuldades e se manteve firme, fiel ao que Deus estabeleceu, ao que Deus planejou para ele, quanto mais nós. Paulo, ele considerava a igreja como, de fato, um filho, todos os membros da igreja como filhos, tanto é que ele escrevia para as igrejas, ele cuidava das igrejas. Paulo diz que para ele morrer é lucro. Podemos perceber com facilidade que estamos envolvidos no grande conflito que acontece ao redor e dentro de nós. Experimentamos essa batalha cósmica e continuaremos a vivenciá-la até o dia da nossa morte, independentemente de quando ou como ocorre. Estamos de fato envolvidos nesse grande conflito cósmico. De um lado, Cristo buscando nos salvar, do outro lado, o inimigo de Deus buscando nos destruir, buscando nos afastar do plano, do propósito original de Deus, perdão. Ou seja, após a queda, há uma degradação e Deus agora busca fazer essa restauração e através de Cristo nós somos restaurados pelo poder do Espírito Santo
e finalmente quando Cristo voltar, seremos totalmente transformados. Você percebe, querido, que de fato ter a certeza da vitória em Cristo é o mais importante dentro desse grande conflito cósmico? Para Paulo, viver e morrer não fazia diferença alguma, porque para ele viver era Cristo e morrer também era pertencer a Cristo, estar guardado para a manhã da ressurreição. Enquanto estamos aqui, temos uma missão grandiosa a cumprir, que é levar Cristo para as pessoas, apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Se você tem vivido uma vida de propósito, apresentando a Cristo, amando a Cristo, de fato, você será vitorioso, vitoriosa dentro do contexto espiritual. Veja, Paulo também se preocupava com a unidade da igreja. A igreja precisava viver unida, os irmãos precisavam viver unidos. E é bem verdade que Paulo teve alguns problemas nas igrejas às quais ele teve ali o privilégio de cuidar. Havia algumas divisões, havia algumas lutas, havia algumas preferências. E Paulo o tempo todo buscava combater isso. Alguns até se alegram quando Paulo vai preso, porque eles agora imaginam, olha, vamos nos autopromover, vamos pregar, vamos tornar o nosso nome conhecido, assim como o nome de Paulo. Mas essa não é por esse motivo que devemos pregar o Evangelho, não é por reconhecimento, mas é para a propagação da mensagem de Deus. Bom, unidos e destemidos, é isso que Deus deseja que nós, de fato, vivamos, é assim que Ele deseja que nós vivamos, unidos e destemidos. Queridos, olha só, a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. Quanto mais ele divide o corpo de Cristo, mais ele conquista, mais ele tem êxito. Por isso, deixa eu fazer um apelo para você. Quando você sentir o desejo de brigar com seu irmão, lembre-se, a divisão só traz problemas para o reino de Deus. A divisão, ela só traz separação para o reino de Deus. Por isso nós precisamos estar como igreja de Deus unidos. Se o teu irmão te tratou mal, se o teu irmão quer viver uma vida de divisão dentro da igreja, não dê esse gosto a Satanás. Faça a diferença. Viva unido. Deus deseja que a sua igreja viva unida em Cristo. E no final, veja, é-nos assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Em outras palavras, Cristo voltará. E no abrir e fechar de olhos, aqueles que morreram verão Jesus Cristo. Queridos, que essa mensagem impacte o nosso coração, que essa mensagem nos traga a certeza todos os dias de que nosso Cristo, quando voltar, nos garantirá a salvação. Se você tem esse desejo, eu gostaria de convidar você a orar comigo nesse momento. Deus e Pai, muito obrigado, porque a promessa da Tua vinda é maravilhosa. E viver para nós significa servir a Cristo. Morrer para nós significa aguardar a volta de Cristo. Quer vivamos ou quer morramos, somos Teus, Senhor. Louvamos o Teu nome na pessoa de Cristo. Nos prepare em nome de Jesus. Amém. Queridos, apesar dos desafios, hoje vocês viram aqui, né? Que luta para gravar. Mas conseguimos. E eu espero que você possa refletir bastante na lição da Escola Sabatina desta semana e que você possa ser vitorioso, quer vivendo, pregando o Evangelho ou descansando o sono da morte. Assim eu também, que nós possamos estar tendo a nossa vida no altar e na presença do nosso Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.